Trauma negativo. A energia que carrega. Quanto mais se liberta, mais você se torna você mesmo. Boa maneira de liberar isso. Hoje tenho um convidado muito especial. Médico, psiquiatra, terapeuta, palestrante e especialista em trauma. Autor de um recém-lançado livro de memórias, To Be Loved. Frank Anderson. Dr. Frank Anderson, bom vê-lo. Aos 32 anos, minha vida desmoronou. Estava simplesmente muito desconectado. Tipo, uau, Frank, você foi muito incrível. Longe de você. Quando tomamos decisões, a partir de partes de nós que estão tentando, para nos proteger, agradar aos outros. Muito disso é medo. Medo de perda, de conexão. Aqui, nossa verdade, nossa autenticidade está em silêncio, gritando por dentro. Qual você diria que é a principal emoção que nos impede de alcançar paz, harmonia e felicidade plena? Acho que é a vergonha. Vergonha, então. Tóxico e vergonha. Geralmente é o resultado de um trauma de relacionamentos. O que acontece se varrermos para debaixo do tapete? Fugimos disso. O que acontece com todos se fizermos isso? Contarei o que aconteceu. Comigo. Vamos começar. Sejam bem-vindos de volta à School of Greatness. Temos aqui o inspirador Frank Anderson, psiquiatra formado em Harvard, renomado especialista em trauma e expert em IFS Sistemas Familiares Internos e TEPTC, entre muitas outras coisas sobre curar traumas. E estou tão empolgado que você está aqui. Vi uma estatística online afirmando que 70% dos adultos nos Estados Unidos enfrentaram um evento traumático ao menos uma vez. Isso mesmo. Isso corresponde à maioria da população dos Estados Unidos. E eu suponho que seja semelhante ao redor do mundo. E tenho curiosidade, como nós fazemos isso. Para começar, uma grande pergunta. Como de fato enfrentamos as coisas das quais temos fugido durante toda a nossa vida, para que possamos integrar esses momentos traumáticos, memórias ou eventos que nos fizeram fugir ou buscar coisas para preencher um vazio ou uma experiência traumática? Como começamos realmente a virar e encarar esses momentos que são tão paralisantes e criam tanto medo e estresse dentro de nós? Sim. Como esse processo começa? Ele normalmente começa quando a vida desmorona. Sim. Lamento dizer que é quando acontece um colapso total, sabe? As pessoas não procuram terapia porque estão pensando, tenho traumas de infância não resolvidos. Ninguém faz isso. É simplesmente porque estão bebendo demais. A esposa está, sabe, pedindo o divórcio, ou tiveram um caso, estão agredindo os filhos. Tipo, as pessoas precisam acordar, pois elas precisam chegar ao fundo do poço para dizer, ok, é hora de fazer algo diferente. Certo? Então, é assim que a maioria das pessoas começa nisso. Estou tentando trazer as pessoas de uma maneira diferente. Tipo, olha, todos nós temos algum tipo de trauma. E sabe, a palavra trauma é ativadora para as pessoas, certo? Então não tenho trauma. Tipo, no público geral, não tenho trauma, sabe? Não sou fraco. Não sou eu. Então há essa evitação da palavra. Há uma evitação de lidar com a dor. Siga em frente, sabe? Por que voltar? Qual é o ponto? Então estou tentando ensinar as pessoas, educá-las. Tipo, e se pudéssemos fazer um pouco de medicina preventiva aqui? E se olhássemos para isso antes de se tornar um desastre na sua vida? Isso é forte. E eu me identifico, porque sei lá, foi há uns 11 anos que finalmente comecei a me abrir e enfrentar as partes de mim que causavam vergonha, ressentimento, raiva, medo, estresse, um colapso avassalador na minha vida. E foi uma tempestade de eventos, desde um colapso em um relacionamento íntimo e profissional. E então, eu descontei minha raiva em outros no campo de basquete, meros espectadores, quando um amigo disse, ei, não gosto de como você se comporta. Isso me permitiu olhar no espelho e dizer, cara, o denominador comum desses colapsos sou eu. Né? Sabe, mas eu não queria admitir. Queria culpar todos, dizendo que não me entendem, não captam quem eu sou, estão se aproveitando de mim, abusando. É isso mesmo. É mais fácil apontar a culpa para os outros do que olhar para dentro. E quando eu tive esses diferentes eventos que me causaram vários colapsos e alguém que eu me importava me confrontou, eu pensei, talvez eu devesse dar uma olhada em mim mesmo. Sim. E isso deu início à caminhada de cura ao longo dos últimos 11 anos. Isso. A cura é uma jornada.
não acontece da noite para o dia. Estou curado e melhor. Isso me permitiu mergulhar em experiências terapêuticas diversas, que trouxeram harmonia, paz e reintegração do meu ser. Sei que sua missão há muito tempo é ajudar pessoas a se curarem dos traumas. Conheço muitas pessoas que dizem ter tido infâncias maravilhosas, com pais incríveis, famílias e relacionamentos amorosos. Mesmo sem traumas com T maiúsculo, sofreram com T minúsculo, tornando-se evitativos, ressentidos e permitindo que limites fossem ultrapassados repetidamente. Eles se tornam capacho ou coisa assim. Então, realmente, qual é a diferença entre trauma com T maiúsculo, trauma com T minúsculo, e deveríamos mesmo pensar em abordar ambos? 100%? É uma grande mudança que está acontecendo na cultura e sociedade. E sabe, nossos amigos em comum, a amiga Nicole Lapera é uma pessoa perfeita. Tipo, ei, talvez quando você é ignorado, ou quando você é gritado, isso também pode ter um impacto, certo? Então ela é a pessoa perfeita que está trazendo essa conscientização. Sabe, para as pessoas que conhecem o estudo da escala ACE, experiências adversas na infância, é o estudo das experiências adversas na infância. Um grande estudo aqui na Califórnia, certo? E eles observaram crianças que cresceram em famílias alcoólatras, crianças que tiveram pais divorciados, havia abuso físico ou verbal, e todos os problemas que essas crianças tiveram ao crescer, e todo o grande problema para a comunidade médica, tipo, foi quando todos começaram a olhar. Então, quantas coisas são, como se chama mesmo? O estudo do ACE. Escala ACE. Estudo sobre experiências variadas na infância. Quantos pontos, mais ou menos? Sei lá, eu não me lembro. Eles têm um questionário com uma escala. Acho que são 9, mas não lembro, talvez 90. Se tivesse pais divorciados, sofrido abuso sexual, gritassem ou isso lhe acontecesse. Ou seja, presenciou algo. Algo traumático. Outra coisa. Lembro de alguém lendo isso e pensei ter vivenciado cada coisa. Certo? Isso significa que estou ferrado para sempre? Não. Se todos levassem a sério, todos teriam um monte deles. É isso o quê? Isso é o que eu estava dizendo mais cedo. As pessoas se sentem desconfortáveis com a palavra trauma. Estou usando uma experiência de vida esmagadora. Sim. É mais aceitável para as pessoas. Já teve uma experiência de vida avassaladora? Claro. Sofrer bullying ou passar por uma situação embaraçosa, fracassar na escola ou não entrar para o time de futebol, seja qual for. Então as pessoas interagem de maneira diferente com experiência de vida avassaladora. Algumas têm aversão à palavra trauma pensando eu não sou fraco, não é verdade? Desencadeados por trauma. Exatamente. Isso é absolutamente correto. Então, estou tentando normalizar isso nas maneiras que posso, dizendo, olha, essas coisas têm um efeito sobre nós, e nós naturalmente temos formas de tentar nos proteger. Elas podem não ser as mais eficazes, mas se deem um tempo pelas maneiras como estão tentando se proteger ou afastar as coisas ruins. Eu faço isso como os homens das cavernas. Somos programados, tipo, naquela época. Toca no fogo. O fogo dói. Fique longe do fogo. Sabe, é assim. Então, somos automaticamente programados para ficar longe da dor. E ao levar as pessoas para a dor, elas são como, por que eu faria isso? Certo? É contra-intuitivo. Eu estava conversando com alguém outro dia. É assim. É como dar uma volta de 180 graus. Vai para dentro e você está remando contra a maré. Porque a corrente é, fique longe. Afaste isso. Livre-se disso. Siga em frente. Para debaixo do tapete. Sim. Isso é o nosso instinto natural. O que ocorre se resistirmos a enfrentar traumas em nossa vida, não os enfrentando, varrendo-os para debaixo do tapete, fugindo deles? E se todos fizermos isso, o que acontece então? Contarei o que me aconteceu. Pois, como sabe, eu estava em terapia desde os 6 anos de idade. Seus pais te obrigaram a fazer isso, certo? Quando criança. Você não entende. Sabe, a história começa com você não vai à escola hoje, Frank. É como, por quê? Nós vamos ao hospital. Para quê? Eu não estou doente, sabe? E eu fui para o centro fazer testes psicológicos, porque eu fui pego brincando com a casinha de madeira da Barbie da minha prima no porão dela. Naquela época, ser gay era considerado um distúrbio mental, certo? Então meus pais, bem intencionados, aliás, nós temos que tornar o Frank normal. Eles me mandaram para a terapia desde os 6 anos porque eu fui pego brincando. Eu achava a casinha de Barbie legal. O vaso sanitário, os pequenos móveis. Eu era só uma criança. Eu não sabia. Eu não estava, tipo, explorando. Eu estava brincando.
E na época, isso era um problema. Então passei muito tempo em terapia, aprendi a fazer coisas de menino, como jogar com brinquedos de menino, agir como um menino, tipo jogar beisebol. Eu fiz todo esse tipo de coisa. E assim eu aprendi. Fui ensinado a suprimir, certo? Fui ensinado a suprimir. O que acabei fazendo foi me casar com uma mulher. O que se espera fazer como homem, sabe? E então foi meio que uma bagunça. Como aos 32 foi quando minha vida desmoronou. Como você falou sobre a sua, certo? Quando se casou, algo dentro de você dizia, enquanto caminhava ao altar, ou antes de casar, algo não está certo, ou estava animado pelo futuro eterno? Eu gostaria que tivesse sido isso. Mas, na verdade, para mim foi assim. É isso que você deve ser na vida. É isso que você deve fazer. Eu achava que estava fazendo a coisa certa. Eu nem sabia o que era amor. Nunca me apaixonei na vida. Eu nem sabia que estava faltando algo, eu não sabia que estava faltando algo. Eu pensava que é isso que todo mundo está fazendo. Nós éramos amigos. Sim. Eu realmente gostava dela como amiga, mas nem entendia o que era amar assim. Então, fiz o que todos queriam. Todo mundo parecia feliz. Eu gostava dela. Você entende o que quero dizer? A gente se dava bem. Eu me dava bem. E aqui está a questão. Talvez nem todo gay conseguisse isso. Eu conseguia ter relações sexuais com uma mulher e era prazeroso. Tinha orgasmo, fazia isso. Então, nem mesmo isso era problema. Era como se, Frank, aqui temos um problema. Entende? Cada um tem sua orientação em um espectro, certo? Não estava lá, caminhando ao encontro dela no corredor, pensando que era um problema. Compartilhe. Eu estava muito desconectado. Estou triste com isso agora, nossa, Frank, você estava tão longe de você mesmo. Olha o que você fez, sabe? Olha do que você foi capaz de fazer. Tão desconectado, sabe? Então, isso é o que acontece na vida de alguém quando tomam decisões por desvinculação para agradar pais, sociedade, certas regras ou padrões versus ser completamente e inteiramente quem são e destinados a ser. O que acontece? Sim, a diferença. É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Porque a diferença, quando tomamos decisões a partir de partes de nós que estão tentando nos proteger ou agradar os outros, muito disso é medo de perder a conexão. Vou fazer isso porque é o que consigo ver. É o que você espera de mim. E se eu te dar o que você espera de mim, então não vou perder você. Muita coisa está correta. Muita coisa é medo de perder. Mas você se perdeu. Você se perde ou acaba perdendo partes de si que nunca realmente teve. Veja, é isso exatamente que acontece com as crianças quando os pais estão gritando, berrando, bêbados ou seja lá o que for, ignorando-as completamente. Você, como uma inocente criança, tem que escolher eles em detrimento de si mesmo para sobreviver. Para conseguir sobreviver, você tem que escolher eles e não a você mesmo. Certo? Então você aprende que é o último que importa. Nossa, tá certo, você se identifica com isso em algum nível. Muitas pessoas se identificam. Nós fazemos isso. É o que acontece. Então, de certa forma, estamos programados assim. E assim tomamos essas decisões de uma maneira desconectada. A maioria de nós faz. E aí tudo desmorona porque isso aqui dentro, nossa verdade, nossa autenticidade, está gritando silenciosamente. Porque não estamos vivendo uma vida autêntica. Como saber se alguém está vendo ou ouvindo? Você afirma amar seus pais e sua família, e a família em que cresceu. Claro, todos têm suas peculiaridades. Sim. Mas eles não apoiam a minha decisão de eu escolher amar essa pessoa. Eles não apoiam a minha decisão de seguir uma carreira que amo. Isso vai contra a religião cristã deles ou algo assim. Religião. Para eu querer assumir plenamente quem acredito que devo ser, independentemente de estar certo ou errado nisso, mas é o que de fato acredito ser o correto para mim. Ter a coragem de ser quem você quer ser sem decepcionar, desapontar ou se desconectar dos seus pais, família e comunidade. Isso aconteceu comigo muito recentemente com minha amada mãe. Eu vou te contar sobre isso com mais detalhes um pouco mais tarde na nossa conversa. Como nós sabemos, temos dificuldade com o final das coisas difíceis. Nós, na verdade, temos muita dificuldade com um
Tipo, eu posso ser eu mesmo e também te amar ao mesmo tempo? Eu posso ser eu mesmo e simultaneamente tolerar seus sentimentos de decepção? Ok, então nós, crianças inocentes, não conseguimos fazer isso. Porque, infelizmente, não possuem a capacidade psicológica necessária. Sim, regulação emocional. Você não consegue fazer isso. Adultos e pais têm muita dificuldade também, sabe? Nunca aprenderam. Eles nunca aprenderam a fazer. É realmente complicado. Ou é preto no branco, você vive pelos padrões, regras ou código que eu vivo. Está correto. Eu não sei como estar com você. Certo? E eu tenho que. Eu realmente tenho que, amar e respeitar a mim mesmo o suficiente para escolher a mim em detrimento de decepcionar você. Isso não é fácil de fazer. Vou te contar. Eu vou te contar uma história recente. Então, minha mãe. Há muito lá sobre ambos os meus pais. Você não sabe. Sabe, meu pai era fisicamente e verbalmente abusivo comigo. Minha mãe era meio que uma espectadora passiva. Você precisa dessa combinação para que isso aconteça. E ela não vai ler o livro. Ela diz, eu não posso ler este livro. Traumatizante. É traumatizante demais. Você está difamando a família. Meu pai faleceu e você sabe, isso está destruindo a memória dele. Então eu disse a ela. Isso foi na semana passada, quando eu estava em Chicago filmando. Eu disse, mãe, é possível você amar ele e reconhecer que eu fui machucado enquanto crescia? Eu disse, se você não consegue, tudo bem. Ok, eu consigo falar isso agora. Eu realmente amo meu pai, e ele realmente me machucou por coisas que eram mais sobre ele do que sobre mim. E o que eu disse, Luiz, foi, quero dizer, isso está recente. Sabe, a gente nunca para de se curar? Não, pois, isso foi na semana passada. Eu estou falando para minha mãe, eu te escolhi a minha infância toda, porque eu precisava. Quando eu saí do armário aos 32 anos, foi a primeira vez que eu escolhi a mim mesmo em detrimento de você. Nossa. E estou fazendo isso de novo. Me desculpe, vou contar minha história. Esta é a minha verdade. E se eu perder você por causa disso, estou disposto a correr esse risco. Espero que não, porque eu te amo. Eu poderia te amar e saber o que aconteceu, e espero que você também possa. E foi um grande momento para nós. E ela mostrou-se à altura do desafio. Eu digo a você, ela tem 84 anos. Deus a abençoe. Ela falou assim para mim, eu te amo. Sim, você foi ferido, e me desculpe por não ter te protegido. Nossa, meu Deus. Juro por Deus, foi um presente. É terapêutico. Foi extremamente terapêutico. Foi muito conciliador para mim. É como se eu nunca imaginaria isso. Tive um momento com meu pai no final da vida dele, que foi extremamente curativo. E então, na semana passada com ela, e eu estava assim logo antes do livro ser lançado, e ela disse, vou ler o livro. Tudo bem, mãe. Então ela conseguiu. Porque a minha capacidade de estar presente ajudou a capacidade dela de se juntar a mim. Sim, e soa como se você não tivesse se comunicado de uma maneira defensiva ou chateada. Você veio de uma apreciação corajosa e amorosa com a qual você se importa. Sou grato por essas coisas e entendo que, sabe, alguém que são meus heróis, meus pais, essencialmente. Posso amá-los e estar frustrado e magoado pelas coisas que eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles também não tinham as ferramentas ou os conhecimentos para poder ensinar, pois você foi capaz de ter empatia e se colocar no lugar deles, da geração deles, do que eles sabiam e do que lhes faltava, sabendo disso também. Essa foi parte da jornada de cura para mim. Foi me livrar da minha raiva. Por tantos anos carreguei raiva do meu pai. Raiva. O odiava. E cheguei ao ponto de, aceitação verdadeira, real. Como quando você libera a energia, trauma é como energia negativa que você carrega. É uma interação negativa, e você carrega a energia negativa como resultado disso. Quanto mais você a libera, mais você se torna. Certo? Quanto mais você libera energia que não é sua, mais você se torna você mesmo. Isso me permitiu, ter compaixão por ele. Esse era você. Sim, você. Aquela era a sua luta, nunca foi sobre mim. Sabe, eu fui profundamente afetado por isso, e consegui de fato aceitá-lo com todos os seus defeitos e qualidades, por quem ele realmente é, em vez de segurar o ódio, pois percebi que o ódio estava apenas me consumindo, não a ele.
Ele, por outro lado, não estava carregando essa carga de ódio. Quer dizer, sem dúvida, ele também foi afetado, mas de maneira diferente. Por isso, o processo de cura nos permite que você aceite a outra pessoa como ela é, especialmente com todas as partes dela. Absolutamente todas as partes. Pode não gostar de certas partes, precisando estabelecer limites e comunicando. Isso não funciona para mim. Isso. Então, estabelecerei um limite. Não comparecerei a esses eventos, nem ficarei onde houver gritos ou fala alta. Isso. Você deve se impor e ainda amar as outras partes delas. Exatamente. Cara, isso é fascinante. Sabe, você faz parte acho que 30 anos da pesquisa sobre o corpo acumular marcas. Estava falando de energia, o trauma sendo essa energia armazenada em nós. Sim, exatamente. Por que o corpo guarda essas coisas? O que isso significa? E como começamos de fato a liberar o trauma para que a energia saia do nosso corpo e possamos nos tornar mais completos? Sim, isso é uma parte. Provavelmente diferente de trazer a cura do trauma para o mundo, o que é o grande propósito. Esse não é o meu propósito. É o propósito de outra pessoa. Ok, eu sou apenas um mensageiro para isso. Então, há o grande propósito de trazer a cura do trauma para o mundo. Meu propósito é mostrar às pessoas que a cura é possível. Tipo, você não tem que carregar coisas que não são suas e não pertencem a você. Você não tem. Então, algumas terapias fazem isso e outras não. Ok. Então, quando você reconhece, ok, estou carregando coisas que não são minhas. Há um processo, sabe? E foi o livro do Bessel. O corpo guarda as marcas. Não é coincidência que esteja na lista dos mais vendidos do New York Times mais do que qualquer outro livro, porque as pessoas se identificam com isso. Durante a pandemia, as pessoas estavam em casa fazendo pão e lendo o livro do Bessel. Deixa eu te contar. E porque está ressoando com as pessoas, a mensagem é real. A maneira como eu penso nisso é que o trauma é retido no corpo. Pensamentos, sentimentos, sensações físicas. Então os pensamentos tipo, eu não valho nada, eu sou ruim, eu sou um lixo. Tipo, nós internalizamos a visão de outra pessoa. Se alguém te grita, você é um lixo imprestável. Você internaliza que é um lixo imprestável. Então nós internalizamos pensamentos, emoções. Traumas são emoções avassaladoras, e nosso corpo é o primeiro receptor disso. Tipo, nosso corpo segura essas coisas. Então, o corpo registra tudo. É um título tão bom para o Bessel, porque o corpo realmente guarda as marcas. Mas é em todas essas diferentes dimensões. Qualquer modalidade sensorial, você pode ouvir algo, você pode vê-lo, você pode senti-lo, você pode cheirá-lo. Você sabe, nosso corpo absorve isso sensorialmente, e isso pode te desencadear. E guarda. Bem, nós guardamos, nós seguramos, certo? E nós seguramos e então desenvolvemos todas essas proteções para manter isso longe. E o que gosto de ensinar de uma maneira interdisciplinar é que você também pode liberar. Há uma maneira de liberá-lo. Como você faz para liberar sentimentos, pensamentos e emoções acumulados no corpo por décadas? Como deixar essas coisas que se tornaram quase quem somos ir embora, condicionadas por hábitos familiares? Assumir plenamente uma identidade e depois mudá-la? Como liberar décadas disso? Sim, eu tenho isso agora. Existem modelos de psicoterapia que integrei. E agora, nesse novo mundo, são como as 4 T's para a cura do trauma, e vou explicá-las agora. Primeiro, falamos sobre a primeira. Reconheça respostas ao trauma. Certo? Respostas protetoras. Respostas protetoras. Beber, comer, gritar com os filhos, pensamentos suicidas, depressão. Obrigado. A ansiedade. Obrigado. Tipo, reflita sobre o suicídio por um instante. Quem tem pensamentos suicidas não quer morrer. Eles querem acabar com o sofrimento. Sim, eles querem se livrar da dor. Eu sempre sou o último a responder. Dizem que, se ficar ruim o suficiente, eu posso nos proteger aliviando a dor. Nossa. Ok. Então, obrigado pela ajuda. Agradeça suas respostas protetoras e ao trauma. Obrigado por tentar ajudar. Seriam sintomas ou apenas reações? Claro. Se atua em saúde mental, chama-os de sintomas. Entendi. Se você atua com coaching, chama de respostas, certo? Mas é tudo igual. Certo. Todos os diagnósticos respondem ao trauma, sabe? Então agradeça a eles e reconheça-os. E você sabe o que dizem.
Como agradecemos internamente é tudo, assim é a meditação. Se alguém pensa, quero me matar hoje, sou um inútil, uma porcaria, ninguém me ama, tendo provas de abuso, negligência e aproveitamento durante toda a vida. Isso é indiferente. Qual é o processo? Como agradecer? Me conta mais. Você faz isso por um motivo e sei que é útil. Quero aprender sobre essa escuta ativa e respostas ao trauma quando digo obrigado. Interno. Escuta interna. Isso mesmo. Pode ser fechar os olhos e mergulhar para dentro, algo geralmente evitado. Todo mundo está nos celulares, mas é possível escrever também. Sentar-se consigo mesmo por 5 minutos. Certo? É mergulhar para dentro, e é estranho. Assim procedo com sobreviventes de traumas com quem trabalho. Mergulhe para dentro. Ok. Eles voltam rapidamente. Eu digo, isso foram 2 segundos. Vamos tentar 4 e envolver as pessoas. Se você simplesmente parar, há tanto sobre parar e ouvir, o que é assustador para as pessoas, parar e ouvir. Elas dizem, eu só me sinto enjoado. Eu digo, ok, vamos ficar com o enjoo porque as partes podem aparecer em qualquer sensação física. E estou apenas ouvindo. Você é um perdedor. Ok, vamos apenas ficar com isso. Eu ouço, vamos apenas ficar com isso. Você é um perdedor. Vamos ficar curiosos sobre isso. E há quanto tempo está fazendo isso e como está tentando se ajudar? Ele diz, meu pai me chamava de perdedor. Se eu me chamar de perdedor, então eu posso sair na frente. Ah, ok. Deixa ele saber. Você entende isso. Então pessoas inteligentes começam a dizer, uau, é o que elas fazem. Elas dizem, então essa coisa que eu odiava está na verdade tentando me ajudar. Tentando ajudar. Tentando ajudar, falsa sensação de ajuda. Sim. O melhor possível. Sim, exatamente. Portanto, essa é a primeira parte. Agradeça suas reações ao trauma e valorize-as. A segunda é confiar que você tem o que é necessário dentro de si para se curar. Você não precisa sair. Você não precisa de gurus, não precisa que outras pessoas digam o que é certo para você. Mas aprendemos a não ouvir nosso instinto. Aprendemos a não ouvir nosso verdadeiro eu. Então, quero trazer as pessoas de volta a confiar nisso. Aquela vozinha interior que não diz, eu odeio você. Você não vale nada. Esses são os protetores. A voz que dizia que esse relacionamento não estava certo. Eu sabia que havia algo errado aqui. É como aprender a diferenciar, ouvir o seu instinto, ouvir a sua intuição, reconquistar essa relação com a sua sabedoria. Certo. Você sente a diferença, ou é um babaca. Sente uma energia diferente de que isso não está certo. Mas você sabe, como uma criança de 6, 8, 10 anos, que sabedoria você pode acessar? Essas crianças têm sabedoria. Ao criar meus filhos, assim como meu marido, perdia a paciência. Não estou culpando ele, já que também a perdi. Mas quando acontece, eles me olham como se dissessem, isso é loucura. Reconhecem o comportamento normal. Então elas têm essa sabedoria também. O modelo do Si acredita que nascemos com isso. Nascemos com essa sabedoria e aprendemos a não escutar por causa da vida. Entendi. Certo? Por causa da programação, regras, sociedade. Cale-se. Desconecte-se. Desconecte-se. Então todos nós temos isso. Vamos nos reconectar com isso. É um segundo passo. Confie que você tem isso dentro de si. Então há essa transformação. É aqui que entra a cura, Lewis. A transformação. Aquilo que não lhe serve e não lhe pertence. Existem 3 passos para isso. É aqui que a verdadeira cura do trauma entra. E muito disso está enraizado nos modelos de psicoterapia em que eu fui treinado, e no conhecimento de neurociências, certo? A reconsolidação da memória é um tipo de neurociência que reconfigura nossas redes neurais. Quais são esses 3 passos? Você precisa testemunhar a experiência ou compartilhar a história. E não são apenas as palavras, é a parte que sustenta. O trauma precisa ser compartilhado com o que está segurando. Internamente, comigo, ou com meu terapeuta, ou com meu parceiro, ou com um amigo. Você precisa falar. Não é só a história, mas também pensamentos, sentimentos e sensações físicas. Eu estava aterrorizado, pensava que morreria. Foi humilhante. Sentia vergonha e insegurança. Compartilhar é o primeiro passo, porque a parte segura acontece sozinha. Compartilhar tem que existir. O corpo.
Você quer dizer a parte que segura o trauma. Uma vez que o compartilha, se liberta. Ah, eu não sou o único que segura isso. Ou eu não tenho que ser o único que segura isso. Então, a primeira parte é compartilhar toda a experiência, não revivê-la, mas conviver com ela. É uma grande diferença, porque não queremos que as pessoas revivam seus traumas, de maneira alguma. Para se retraumatizarem. Isso mesmo. Não se trata de retraumatizar. Não entendi. Repita. Estar com isso, não dentro disso. Ok, então nós não queremos que as pessoas revivam isso. Queremos que elas compartilhem a experiência com alguém, sabe? Com um ente querido, com um terapeuta. E então, isso aconteceu. E depois isso aconteceu. E eu me senti assim, e meu corpo estava nojento, ou eu estava todo tenso. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Então, uma vez que a experiência é compartilhada, é isso que queremos. Primeiro passo. Esse é o primeiro passo fundamental na nossa jornada de transformação. Ok. Agora, o segundo passo é que desejamos ardentemente uma experiência corretiva. Como isso se apresenta? Bem, isso nos diz que queremos ativamente desconfirmar o experimentado trauma. Consequentemente, eu me sinto amado, eu sinto que sou visto, sou reconhecido e sou muito importante. Qualquer que seja esse trauma, nós queremos, de fato necessitamos de, uma experiência corretiva. Se alguém que está assistindo ou ouvindo está pensando, isso parece ótimo, Frank, mas eu simplesmente não tenho. Não consigo encontrar provas concretas de que sou amado. Não consigo encontrar provas de que sou digno, que sou, sabe, sempre lembrado. Vamos considerar isso. Quando a parte diz, eu não sou bom, não sou digno, também não sou amável. O interno diz, eu te amo. Tipo, eu posso ver aquele garotinho que tinha 6 anos de idade. Tipo, eu amo ele. Então a experiência corretiva pode acontecer internamente. Meu eu adulto agora pode dizer, você nunca deveria ter passado por aquilo. Aquilo foi horrível. Mas se você nunca aprendeu a se amar, como você acessa esse amor? Essa é a confiança. Todos nós temos. Entendi. Isso pode vir de outras pessoas. Pode partir de você para mim. Tipo, Frank, vou te falar uma coisa, conheço você há 10 anos. Te amo. Está falando com a parte machucada. Sim. Você não está falando comigo, mas com a parte machucada. Pode ser alguém que você conhece, o trauma cura na conexão. Sim. Porque trauma é uma violação de uma relação. Pode repetir? Trauma é uma violação de um relacionamento. Muito ruim. Relacionamento com outros ou consigo? Ambos. Nos desconectamos de nós mesmos para sobreviver e nos desconectamos das outras pessoas para nos proteger. Ok, nossa. Ok. Então essa experiência corretiva é um reparo relacional. É um reparo relacional entre as pessoas. Mesmo que a pessoa não esteja? Mesmo ausente pode acontecer. Não é o propósito da terapia? Sim. Idealmente é o próprio eu falando, sabe? Tipo, estou aqui agora, sou adulto. Eu ouvi o que aconteceu. Você compartilhou. Eu te amo. Eu me importo com você. E o interno assimila isso. Sim. Ou seja, tive experiências corretivas com meus filhos quando eles me viram de uma maneira que eu nunca me vi. Tipo, temos filhos também para crescermos, certo? Então, você tem essa experiência corretiva. Uma vez compartilhada, uma vez vivenciada, você pode sentir esses momentos. É como se tivesse alguns deles aqui. Eu senti isso de você. Quando seu corpo relaxa, você fica tipo, cara. Quando algo toca fundo, essa é uma experiência corretiva. Tem um impacto diferente e se sente diferente. Então, nós temos. Quando aquela parte que está traumatizada compartilha sua experiência, então ela tem uma experiência corretiva, é como se, não preciso mais carregar isso. Eu consegui o que precisava, e mais alguém sabe disso. Então é aí que a libertação é possível. Seria o passo 3? 3. O terceiro passo na transformação, então a liberação é possível. E eu digo às pessoas tipo, libere a parte. Deixe ir de qualquer jeito que quiser. E às vezes o corpo das pessoas literalmente treme. Às vezes elas são como nossa. Está simplesmente flutuando para o céu. É liberação de energia, cara. Isso realmente me tocou, pois sinto que tive essas liberações de energia significativas ao longo dos últimos 10, 11 anos. Isso mesmo. A primeira vez que falei sobre ter sido abusado sexualmente na infância por um desconhecido e guardei isso por 25 anos, ao libertar-me, foi como uma redenção. Foi simplesmente libertador. Certo.
Há uns anos, 3 anos e meio atrás, passava por um término de relacionamento difícil e lembro de fazer terapia intensamente por 6 meses, cerca de 5, 6 horas em um fim de semana. Algo experimental. Mergulhei em todas as partes de mim que bloqueavam minha capacidade de me amar. Sim, Criar limites. exatamente, exatamente. E eu senti essa dor no coração por anos. Ela vinha e ia. Isso mesmo. Nesse relacionamento, há uma tensão e a sensação de um nó de dor no peito. Sim, Às vezes tinha palpitações, às vezes não. Mas eu me lembro de sentir isso numa conversa com meu terapeuta. sim, E de repente, sem ver isso, algo bate no meu corpo. isso mesmo. É como algo. E foi como um estouro. E se espalhou pelo meu corpo inteiro. Foi a sensação mais estranha. Isso, Não senti essa dor. isso. Desde aquele momento de libertação, de experiência corretiva e de compartilhar e testemunhar isso. E é tão libertador se liberar do trauma. É incrível. Libertador, não é? Sim. Porque quando sinto arrepios, como você diz, eu podia sentir de você. E estou sentindo isso em mim. Sinto arrepio. Corpo todo. Não há nada comparável. É o reencontro consigo. Você permanece o mesmo. Quando você se liberta, você se reencontra. Você se redescobre incrivelmente. É verdade. E adoro que tenha vivenciado esses momentos de serendipidade pelo trabalho que faz. Estou dizendo que há um método. Sim, Se você fizer isso, e eu estou sempre observando os 3, estou certificando de que esses 3 estão acontecendo, mesmo se estivermos numa conversa. Então, pode acontecer. Eu quero que o mundo saiba que isso também pode acontecer para você. Você não precisa fazer 33 anos de terapia como eu fiz. Tipo, eu sou alguém que faz terapia por toda a vida, sabe? Pode acontecer. Tipo, este é o método. Estes são os passos. Aquela transformação, você sente. É real e você não carrega mais aquilo. Você não carrega mais. É como se você estivesse, tipo, andando. É como pessoas que tomam antidepressivos, quando começam a fazer efeito, elas são como, eu sou diferente. Eu não estou mais deprimido. Tipo, é meio que assim, quando você libera esse trauma, você é como, eu não estou mais no mundo da mesma maneira. Certo? Então isso acontece. Então, esses são os 3 passos que precisam acontecer para que a cura ocorra. O último dos meus 4 ETs é agora retome seu poder. Isso é retomar seu poder. Torna-se mais você cada vez que você libera algo. E isso é algo que eu adoraria falar, que foi totalmente novo para mim, Lewis, sobre a morte do meu pai e a cura que fiz com ele. Eu te contei anteriormente sobre a minha mãe. E, tipo, esse momento de cura que tive com ela quando ela reconheceu o que aconteceu e ela não me protegeu. Perto do fim da vida do meu pai, ele me disse algo, e eu não vou dizer o que é, porque é grande. É como o momento no livro que é como, oh meu Deus. Foi um momento incrível. Que presente para mim ter essa troca com ele. Foi a primeira vez que senti amor dele. nossa, E eu senti amor por ele. nossa. Foi a primeira vez. Primeira vez. E isso foi há 2 anos. Ok. No entanto, nem todos têm esse momento. Não. Era um presente. Era como se, eu acho que é por isso que estou aqui. E eu penso que é justamente por isso que passei por tudo isso. Porque muitas pessoas simplesmente não entendem isso. Você ainda pode se libertar sem ter a necessária correção relacional com a pessoa. Isso é verdade. Sim, você pode. Você não precisa fazer isso diretamente com a pessoa. Eu tive a sorte, a bênção, de fazer isso com ele e ter isso. E eu senti um enorme amor por ele. Mesmo depois de tudo que ele me fez. Eu senti amor e foi incrível. Falar sobre libertar-se ao sentir amor por alguém que foi brutal com você. É como se... Foi a coisa mais libertadora que eu já senti. É como se isso nem me afetasse. Porque eu posso amar alguém que me prejudicou, isso é tão poderoso. Era como uma droga para mim. Porque eu estava tão além disso, que mesmo o que ele fez não me afeta mais. Porque eu posso amar apesar disso. Existe virtude em amar quem te feriu ou abusou? Em vez de dizer, eles abusaram de mim, manipularam, fizeram-me duvidar da própria percepção por décadas. E eles realmente mexem comigo psicologicamente por 20 a 30 anos. Vou amá-los, aceitá-los como são, sem me defender. Isso existe? Eu adoro que você esteja fazendo essa pergunta. Porque é tão controverso. E eu sei que você teve alguém recentemente que tem uma visão diferente e que vou me encontrar com ela. Sim. Porque a doutora Romani, ela simplesmente tem uma visão diferente sobre isso.
E adoro conversar sobre isso, porque as diferenças são muito importantes e úteis. Não precisamos ficar nos Estados Unidos e essas coisas, porque nunca nos recuperaremos dessa maneira. Nós nunca iremos. E é isso. E 100%. Então eu acho que existem pessoas que realmente não querem e elas não precisam. Não é, de maneira alguma, um requisito. A parte sobre a qual eu estou falando é sobre amar. E não é como se fosse, não é grande coisa. É quando você realmente se curou, você não está mais carregando aquilo. Ok, então se sente diferente. E perdão, se eu usar a palavra com P, perdão. Porque as pessoas ficam realmente ativadas por essa palavra. É uma escolha. E o que as pessoas não entendem, e eu não entendi até alguns anos atrás, é que o perdão foi eu liberando o que eu estava carregando sobre meu pai. Não é perdoar seu comportamento. Não é aprovação. Era que eu não estou mais guardando rancor dele. Na realidade, o perdão foi muito mais sobre mim do que sobre ele. Mais meu do que para ele. Nossa. As pessoas ainda têm sempre a escolha de fazer. Sabe, Oprah fala constantemente sobre essa questão do perdão, e Tyler Perry também fala muito sobre isso, com todo o trauma pelo qual ele passou. Então, se você escolher, é muito mais por você. E se você não quiser, não precisa. Algumas pessoas são como, isso foi muito brutal, foi extremamente doloroso. Estou escolhendo não perdoar. E eu sou como, tudo bem. É o que funciona para você. Eu tive a sorte incrível de ter essa experiência que eu nunca pensei que teria, de ser capaz de amar alguém. Eu realmente nunca pensei que amaria alguém que me prejudicou. E a coisa que era ainda um bônus ainda mais estranho foi que, inesperadamente, comecei a me perdoar por tudo que eu tinha feito aos meus filhos, ao meu marido, a mim mesmo. Então, o meu amar ele, mesmo sabendo o que ele fez, não esquecendo isso, permitiu que eu me amasse de forma diferente. Interessante, porque quem nunca prejudicou ou foi prejudicado, certo? Esta é a peça de nós e eles que tenho a missão de tentar eliminar. Sei que é uma grande missão, eu entendo. Eu compreendo. Eu ouço vozes. Deixe-me dizer que ouço vozes com frequência, repetidamente. É como amor, compaixão. Amor, conexão. Unidade. Amor, conexão. Unidade trazendo cura de traumas para o mundo. Eu sou como, cálice. Era como, pare. Sabe, a questão da união continuava surgindo e eu não queria que surgisse. Eu era como, essa é difícil. A divisão de nós e eles. E a mensagem era como, unidade, unidade. A separação é mais segura, certo? É muito mais fácil. Você não preferiria ficar de um lado e culpar alguém do outro? Muito mais fácil. Simplesmente culpar outros. Nossa. Mas agora estou livre porque me perdoei por ter ficado tempo demais em relacionamentos. Certo. Andei para frente na vida. Culpado. Certo? Mas se você perdoar, libera o que guarda em relação a outra pessoa e a si mesmo. Você simplesmente evolui durante a vida fazendo assim. Sim. Dizia que o trauma bloqueia o amor e o cura. Sim. O trauma ativa uma cadeia interna de reações que bloqueia o amor, a conexão e a criatividade. E por sua vez, o amor tem o poder de transcender o trauma, curar nossa dor e nos reconectar ao nosso ser. Com S maiúsculo, nossa fonte e uns aos outros. Como podemos? É possível para nós realmente amarmos a nós mesmos e aos outros se estamos segurando traumas? Vou dizer que não vamos usar tudo ou nada. E tudo tem seu nível. Ok. Estou muito mais avançado nesse processo do que estava há 20 anos. Poderia fazer 40% disso há 20 anos, provavelmente. Posso fazer 85%, 90% agora? Sim. E sou 100%? Provavelmente nunca serei. Então sim, essa afirmação, quando ouço, eu digo, meu Deus, isso é muito poderoso. Como? Obrigado por compartilhar comigo. Até parece que é uma informação canalizada, sinceramente, e eu vivi isso, e passei toda a minha carreira estudando isso. Então sim, acho que é totalmente possível. Eu realmente acredito. Acredito de coração. É por isso que estou nessa missão. Estou nessa missão, e não sou o único. Tenho certeza disso. Você está nessa missão. Há tantos. Estamos nos unindo de uma forma diferente. Essas pessoas estão saindo de onde estavam escondidas. Como as pessoas da Torre de Marfim estão aparecendo em público. Falamos sobre isso. Os influenciadores estão mostrando e vindo.
Os palestrantes motivacionais estão se juntando, porque eu acho que é um coletivo. Eu acho que é um esforço coletivo para fazer isso. E eu acho que é. Eu realmente acho que é possível, e não estou fazendo isso sozinho, pode ter certeza disso. Mas sou uma das pessoas, e você também é uma das pessoas que estão fazendo isso. Sim, acho que é totalmente possível, e acho que isso é o que vai curar. Cresce que para alguém se amar, precisa libertar-se de tudo. A coisa que bloqueia isso. O trauma bloqueia o amor. O amor cura traumas. Escrevi Transcendendo o Trauma, meu outro livro durante a pandemia. E eu escrevia: vá correr, certo? Ir correr. Eu sou um corredor e diria que o trauma bloqueia o amor. O amor cura traumas. O trauma bloqueia o amor. O amor cura traumas. Eu fico tipo, essa é a verdade. Como amar a si mesmo estando bloqueado pelo trauma? Como podemos fazer isso? Este ciclo é o ciclo pelo qual está passando. Os 4 T's sobre os quais eu falei está passando por isso. E a cada vez que você libera algo, você tem mais capacidade no início, certo? Cada vez que você o libera, você expande sua capacidade de expandir sua capacidade. E é como uma coisa acumulativa. Não acontece tudo de uma vez. Não é como um momento de cinema. Acontece de forma acumulativa. E no início, quando você está super bloqueado, se você conseguir encontrar alguma conexão amorosa, porque você pode ajudar. Não é sua responsabilidade me curar, mas o seu amor me ajuda a me curar, porque o amor é contagioso. Então, se você está em um ambiente amoroso, você pode acessar o seu e utilizar o de outra pessoa, certo? O amor é contagioso, assim como o ódio. 100% raiva, sim, é isso. É essencial proteger sua energia e relações, fazer o melhor para mudar ou se afastar de conversas tóxicas, evitando o ciclo de raiva, durante a vida toda. Exatamente. São momentos como a vida acontece em instantes, e assim como a vida, a cura do trauma acontece aos poucos. Ouvi que, se você passou por traumas e faz terapia e psiquiatria a vida inteira, tipo, há mais de 30 anos, como se libertar sem sempre reviver e compartilhar as experiências? Alguns dizem para parar de reviver e falar disso. É verdade? A terapia às vezes não funciona. Se você está sempre na terapia, repetidamente revivendo dores e não está obtendo alívio e a liberdade que procura, então deve ser porque, lamentavelmente, não está funcionando para você. Isso. Como comunicamos isso sem ficarmos presos? Já passei por isso. Porque você ainda está irritado e ressentido. Exatamente. E, infelizmente, tem muita coisa ruim, muitas terapias que certamente não são curativas para o trauma. Eu estava, como te disse anteriormente, 11 anos, 5 vezes por semana durante minha longa residência. Foi muito, uma grande quantidade de terapia. Mas o problema era que era só falar, contar a história sem alívio nenhum. Interessante. Certo. Muita terapia sem alívio. Eu sabia tudo a respeito. Eu entendi. Eu fui analisado. Forte. Sim, eu percebi. Eu estava mais forte, mas ainda estava carregando isso no meu corpo. Interessante. Sim. Nem todas as terapias possuem qualidades de liberação. Por isso, a transformação mencionada é tão importante. Essa Internal Family Systems não é a única. EMDR também realiza a dessensibilização e reprocessamento pelo movimento ocular. Ouvi maravilhas disso, mas também questiono. Qual a diferença entre IFS e EMDR? Em caso de trauma, qual escolher? Recomendo primeiro, olha só, Psicoterapia Sensório-Motora e a Experiência Somática do Peter Levine. Há muitos ABCs diferentes. Sabe, cada um tem suas siglas. IFS, EMDR. Tem seu método. Eles têm seu método. Provavelmente existem 6 ou 8 métodos de tratamento de trauma. E ninguém sabe. Quando você vai à terapia, desconhece os métodos para tratar o trauma, que deveriam aliviar, como a terapia psicanalítica em que estive, que não tinha componente de alívio, e eu processei sem liberar. Ok, então você não estava usufruindo plenamente dos resultados. Eu estava melhor em muitos aspectos. Consegui me abrir, minha vida melhorou, mas ainda carregava isso. Você segurava a onda, seu corpo mantinha? O corpo mantinha 100%. Interessante. Sim, verdade. Então eu quero ensinar às pessoas que há uma forma de fazer isso, e não é apenas contando a história. Não é apenas revivendo ela repetidamente. E muitas pessoas fazem isso. Certo, é verdade.
Há certas qualidades. Eu comecei este ano o Instituto do Trauma. Ok. E é um centro integrativo para reunir todas as modalidades de tratamento de trauma, trazendo de maneira integrada a cura do trauma para a próxima geração de terapeutas e para o público em geral. É uma missão para mim. É como se eu não achasse que um único modelo é o certo. Todo mundo precisa de coisas diferentes em momentos diferentes. Então, vamos unir esses recursos. Muitos dos meus amigos e colegas criaram esses modelos, e eu sou grato a eles por terem os criado. Obrigado, Dick Schwartz, que criou o IFS. Obrigado, Pat Ogden, que criou a terapia do ciclo sensório-motor. Obrigado, Gabor Maté, que concebeu o inquiridor compassivo, Bessel van der Kolk, que traz a neurociência. Dan Siegel. Todos eles, coisas incríveis. Como chegou a hora de juntar isso de uma forma integrativa? E é isso que eu espero para o Instituto do Trauma. Qual é a tese central dos IFS? E por que isso é algo que você estuda e ensina com tanta frequência? Pode me contar? Me dizer por que o fez? Sim, foi como eu disse, eu fiz terapia por muito tempo. Diversas modalidades diferentes, fiz EMDR, fiz terapia motora sensorial. A AFC foi diferente para mim no início, porque eu cresci em uma grande família italiana e tudo era sobre o grupo, a família, não sobre o indivíduo. Interessante. Claro. Se identificam. Certo. Muitos grupos étnicos são assim, não apenas os italianos. Cultura, não indivíduo. O indivíduo não importa. O que importa é o grupo, a família. Então eu cresci lá, e foi incrível para o IFS dizer, vá para dentro, você tem um eu, e você pode acessar isso para curar. Foi realmente poderoso para mim reivindicar a mim mesmo. Então, o IFS diz que todos nós temos uma energia do eu. Nascemos com ela e ela tem uma sabedoria inerente. Todos nós temos partes também. Partes diferentes de nós. Quais partes de nós? Sabe, tem uma parte que gosta de correr e viajar. Temos muitas partes diferentes, em nós mesmos. Há partes positivas e feridas em nós. Adoro que você omitiu as negatividades, porque todos falam das ruins. Eu trabalhei, elas não existem no livro do Dick. Não há partes ruins, só vemos as intenções positivas. Algumas protegem, outras carregam dor. Tenho uma parte terapeuta. Eu tenho uma parte interna que, sabe, fica realmente estressada e ansiosa. Quais partes nos protegem? O que realmente fazem em nós? Eles apresentam esses comportamentos e sintomas, bebendo ou se exercitando demais. Trabalhando. Acabado. Trabalhando demais. Reativo, irritado, ressentido. Sim. Protetor. Sim. Pense que a única razão pela qual se assume esses papéis extremos é por causa de algo avassalador, algo louco. É uma sensação de controle ou proteção? O que é? Sim, controle e proteção? É, controle e proteção. Quando fazemos algo de maneira obsessiva ou de um jeito particular que queremos garantir que seja feito dessa forma e parece controlador, o que isso diz sobre nós? Está dizendo, o que isso me diz sobre nós e sobre mim é que eu cresci em um ambiente controlador. Ambiente controlador. Eu cresci em um ambiente controlador e, por sua vez, eu internalizei o controle como uma forma de ajudar, como se fosse bom. É isso que está escrito. Então alguém acha que está sendo útil por ser controlador. Sendo controlador é como ser o crítico interno. Vamos falar sobre críticos. Quem não tem um crítico interno de alguma forma é porque te gritaram ou foi criticado. E aí você pensa, veja como isso é eficaz. Eu fui o destinatário dessa crítica. Vejo o quão poderoso isso é. E então, uma parte de nós diz, eu vou usar isso para controlar a criança aqui dentro que fica chorando. Porque se ela se calar, então eu não vão me gritar. Nossa. Está vendo? Vou suprimir sentimentos e emoções. Fique quieto, seu idiota. Cala a boca, seu imbecil. Se silenciar, não seremos repreendidos. Assim, usamos o ambiente de forma protetora. Percebendo isso, a relação com o crítico muda. Não odeie-o, afaste-o. Pare de ser crítico. Tipo, quem já parou de beber? Porque você simplesmente disse. E para aqueles que são velhos o suficiente, como Nancy Reagan, simplesmente diga não às drogas. Tipo, não funciona. Não funciona. Sabe, é como não. É como, de onde você aprendeu isso? Como isso está ajudando? Tá, entendi. Você está interessado em ajudar de uma maneira diferente? Certo. Gostaria.
Quer trabalhar juntos aqui? Podemos nos unir e fazer diferente porque essas partes não gostam da maneira como elas fazem as coisas. Elas foram forçadas a usar o que estava em seu ambiente. É só uma parte das ferramentas que sabiam ter acesso. Um pequeno pedacinho. Quando jovens, criamos ferramentas. Crianças não são boas em se educar sozinhas. Contudo, é o que fazem, certo? Elas precisam. Criam seus pais. Às vezes criam os seus pais. Não é fascinante? Sim. O que acontece com alguém que é talvez o irmão mais velho que tem que cuidar das emoções da mãe ou do pai, ou da falta de controle ou mau comportamento deles, ou que precisa começar a trabalhar cedo para sustentar o pai ou a mãe? O que acontece com esse tipo de pessoa que vivencia isso em sua vida? Sim. Então eles se tornam psiquiatras formados em Harvard. Isso é uma das coisas que fazem. Tipo, eu era uma criança tão parentalizada. Sabe? Eu era uma criança muito parentalizada. Eu cuidava dos meus irmãos. Cuidava da minha mãe. Eu tentava gerir meu pai. Então eles se tornam terapeutas. Tornam-se trabalhadores da saúde. Tipo, quando você aprende que precisa cuidar, adota isso como forma de proteção. Tipo, se eu conseguir sobreviver, então se eu administrar você e o seu hábito de beber, talvez você acabe cuidando de mim. Nossa, mas isso nunca acontece. Isso não acontece. Continua procurando isso. Mas é como se você estivesse procurando, né? Então, se eu cuidar de todo mundo, talvez eu seja amado, certo? Então eu me torno um cuidador dedicado, tipo, imenso, né? Nós temos muitos cuidadores nesse mundo de cultura e sociedade, e tipo médicos, né? Há tantos lugares onde as pessoas cuidam dos outros na tentativa, antes de tudo, de focar em alguém em vez de si mesmas. E em segundo lugar, uma tentativa. Você vai gostar de mim e me amar. E aí eu conseguirei o que preciso. Se eu cuidar de você, talvez eu consiga o que preciso em troca. As intenções são boas. Quero ser útil, o que é ótimo e excelente. Mas se é para receber amor ao ajudar, a situação muda. Muda completamente. Isso mesmo. Continua fazendo. Você está buscando o amor com todas as suas forças. É por isso que é chamado de ser amado. Tipo, essa foi a minha vida inteira. É por isso que esse título foi tão perfeito. Se eu sirvo a partir de mim mesmo, não é sobre mim. É sobre uma causa maior. Estou aqui para ajudar de um lugar diferente. O que seria isso? Ser prestativo versus tentar conseguir algo em troca. As partes envolvidas têm uma intenção de proteção manifesta. E essa é a grande diferença. Há uma diferença palpável entre eu realmente amo ajudar as pessoas quando preciso e tentar obter vantagens para piorar a situação. É uma história completamente diferente. Há ressentimento e muita frustração. Raiva é quando você perde a paciência com alguém. Mas os pais fazem isso. Você não valoriza o que faço. Você sabe quanto fiz por você? Sim, exatamente. Isso parece ser um tema até bem comum a quase todos os pais, eu acho. Isso. É como se as pessoas se identificassem, sabe? Os meus pais ficavam frustrados por não serem ouvidos. Eu era agitado ou, sei lá, parecia estar pulando pelas paredes. Isso mesmo. E você vai ouvir pessoas dizendo que os pais falavam coisas do tipo: depois de tudo que eu fiz por você, você não me valoriza. Você não me ouve. Você só se aproveita de mim. Isso não parece saudável. Mas o que os pais podem fazer para perceber que, ok, crianças vão ser crianças, e talvez não seja esse mundo perfeito todos os dias onde elas estão, tipo, me ouvindo e sendo quietas e pacientes. Então, como os pais podem direcionar suas energias para valorizar o ato de trazer uma vida ao mundo, ao invés de precisar do reconhecimento de uma criança de 5 anos? Certo? Então, o que acaba acontecendo? E a doutora Beck, alguém que eu conheço, não sei se você conhece. Já convidei. Pensei que entrevistou. É ótima. Entende muito de criação de filhos. Sim. Ela também é uma pessoa que acredita muito em suposições e alinhamento. E a abordagem dela na educação dos filhos é muito consistente. Eu amo o que ela tem a dizer. E muito disso é que os pais frequentemente se sentem afetados pelo comportamento dos filhos por causa do próprio passado, da própria história. E a minha mensagem é: faça o seu trabalho interior, para que você não diga, e eu já disse, você sabe o quanto eu fiz por você? Eu disse isso. Meus pais disseram isso. E quando criança, eu costumava dizer, eu não pedi para nascer. Isso é o que eu dizia a eles quando tentavam me fazer demonstrar gratidão. Quando eu me ouvi dizendo isso aos meus filhos, pensei,
Meu Deus, isso é horrível. Como isso é doloroso, fazer com eles o que foi feito comigo mesmo. Mas quando eu olhei um pouco mais fundo, se eu me comportasse como meus filhos se comportam, agindo com senso de direito adquirido e sem gratidão, eu teria apanhado. Então, eu quero interromper esse comportamento deles, para que não ative o meu também. Querer superá-los, atingi-los ou spamá-los. Pare de fazer isso, pois é muito desconfortável para mim e me lembra da minha história. Você está vendo isso? É o ciclo em que os pais se encontram sem perceber. Então, quando começa a repetir com seus filhos, e infelizmente todos fazem, é como se dissessem: faça o seu trabalho. Eu me curei minha vida por meio dos meus filhos do que com qualquer outra pessoa, mais do que com qualquer outro terapeuta. Eles trouxeram essas questões à minha atenção. Sabe, eu comecei a me tornar meu pai. De maneira negativa. Fui para a terapia pela terceira vez quando tive filhos e comecei a gritar com eles. Isso porque, crescendo com isso, eu queria justamente o contrário para eles. No entanto, aqui estou, repetindo o padrão. Fazendo a mesma coisa que fizeram para mim, mesmo não querendo fazer para eles isso. Estava fazendo. Sim, é verdade. Porque quando meus meninos brigavam, eu tenho 2 meninos agitados. Quando eles brigavam, eu me lembro de sentir pânico por dentro. Porque se eu gritasse e berrasse desse jeito, eu teria apanhado. Então toda vez que eles brigavam, minha própria história vinha à tona. Como em um filme. Nossa. Em vez de serem garotos, vamos nos comportar. Quando não está afetado pela história, é como se não brincássemos com brinquedos. Se chateado, use suas palavras. Há uma forma de reagir quando você não está ativado. Sim. Sempre que você perde o controle, diz respeito à sua história, ao que você passou. Quando é intenso, é seu. Creio ter ouvido Gabor Mate dizer que, se há uma reação exagerada, há algo histórico por trás. E está correto. É exatamente isso. Pode ser histórico. Sim, está correto, você não sabe. Porque você reage. É como se estivesse vendo uma situação, 2 crianças correndo de um lado para o outro e se batendo, pegando algo um do outro e gritando e berrando, e você reage. É porque você foi desencadeado por um evento que você ainda não enfrentou e processou por completo. Correto. Do seu passado. Correto. Caso contrário, é um evento neutro. Se não aconteceu contigo ou te afetou, apenas diga: criançada, vamos parar. O que faremos? Vamos para o quarto descansar. As pessoas ignoram isso e não querem saber. É frustrante, pois existem muitos guias de parentalidade e livros sobre o comportamento infantil, mas poucos sobre o dos pais. A doutora Shefali é uma exceção. É ótima. Ela também está muito alinhada com isso. Certo. Você sabe, ela está viva. A parentalidade consciente é poderosa. Os pais ficam tipo, essas crianças só falam isso e aquilo, versus, tenho trabalho a fazer. Conflitos não resolvidos deles. Quantos pais você acha que nos Estados Unidos repetem os padrões dos próprios pais inconscientemente e não fizeram o trabalho para criar novas ferramentas para educar de uma maneira consciente? Teria uma quantidade? Bem, a maioria de nós, realmente, me desculpe. A maioria de nós, eu fiz isso. Isso me deixou louco sendo especialista em trauma. Tipo, ensino isso para viver. As pessoas pagam e eu ainda fiz isso. E não é por quê. É porque consciência não gera mudança, de verdade. Consciência não faz nada pela mudança. Não é assim. Não quando é um trauma. Não quando é um trauma. Porque surge dentro de você e te domina, certo? Eu penso, eu sei que deveria ser melhor. Eu tinha tanto desprezo por mim mesmo toda vez que perdia a paciência com meus filhos. Depois, naquela noite, você se pergunta, o que estou fazendo? Isso é. Não demonstro integridade ao ensinar uma coisa e fazer o contrário. Foi tão doloroso que pensei em suicídio. Sério? Só tive pensamentos suicidas quando fizeram comigo o que fiz. Pensei que preferiria estar morto. Nossa. Perpetuar isso, eu juro, é doloroso. Continuar fazendo as mesmas coisas. Fico tipo, as pessoas não mudam. E não conseguia ajudar o dia todo porque minha história não estava sendo ativada. Então você poderia vê-lo de uma situação isolada, dando o melhor conselho. Eu sei como eu sou. Fazer algo apropriado para sobreviver. É ridículo, e mesmo assim me vi fazendo isso. Foi uma loucura. Quando você começou a mudar emocionalmente?
Parece que o corpo estava registrando tudo para você quando teve filhos e durante esses anos. E você fazia coisas que estavam em desacordo com o que você queria que seu eu mais elevado fizesse. E então você se criticava severamente, com autoaversão, vergonha, culpa, ressentimento e todas essas emoções que não ajudam você a se tornar uma pessoa melhor. Então, qual foi o processo para você, como psiquiatra formado em Harvard e terapeuta de trauma há 20 e 30 anos, para sair da depressão, pensamentos suicidas e sobrecarga? Para estar mais em paz e harmonia quando as crianças agiam impulsivamente? Eu estava lá. Eu pensei, Frank, você está no automático como está na terapia há anos. Recentemente dei uma palestra principal numa rede, refletindo se terapia é o caminho. Estou nisso há 33 anos. Talvez não seja o jeito certo, mas é sobre desenvolver resiliência. Eu realmente tenho tentado arduamente. Eu nunca, jamais vou parar de tentar. Acredito firmemente que estamos aqui na Terra, em forma humana, para enfrentar e aprender com experiências difíceis. Pessoas gostam? Acho que não estamos aqui só para dificuldades, mas para vivenciar o amor e diversão também. É verdade. Mas eu acho que no nível da alma, estamos aqui para crescer e evoluir. E se você observar, eu gosto dos 3. Eu tenho meus 3 R's. Você repete, reprime ou repara. Isso é certo, então eu sou uma dessas pessoas. Não sei exatamente por quê, mas estou sempre tentando reparar. Sempre tentando reparar. E é isso que fazemos a cada precioso momento. Temos uma escolha. Reprimimos. A maioria de nós reprime o trauma. Nós repetimos várias e várias vezes ou reparamos. Aproveite essas oportunidades. Certo? E agora eu sei. Eu nunca soube que era inteligente, porque eu era criticado. Sou uma pessoa inteligente. Sei disso. E ainda assim eu fazia isso porque minha história estava em mim. E agora não. Tipo, meus filhos têm 16 e 20 anos. E meu filho, o mais velho, pode gritar e brigar comigo como qualquer jovem de 20 anos. E eu não reajo mais. Não reajo. Como você aprendeu a não reagir e também não permitir que suas fronteiras sejam cruzadas sem poder falar, sem expressar? Vou sair dessa sala agora mesmo. Isso realmente não está certo. Eu não vou tolerar isso e eu não vou interagir com você quando você está assim. Eu não podia fazer isso antes. Como você aprendeu a não deixar ferver por dentro e pensar, essa criança ingrata pela qual eu dei minha vida? Eu não aprendi. Eu curei. Foi o que eu fiz. Tentei aprender. Então há diferença entre entendimento analítico e sabedoria prática. Exatamente. Então a sabedoria física está libertando o trauma. Não preciso mais me esforçar tanto, ele não está mais em mim. Eu tinha esse sobressalto louco quando, no quintal, meus filhos pulavam na cama elástica e um deles me surpreendia por trás, devido ao meu trauma. Tinha essa surpresa acontecendo comigo. Um gatilho, se alguém estivesse por perto. Era assim. Eu dizia a eles, lembram que o papai foi magoado na juventude? Por isso ele reage desse jeito. Não queria que se responsabilizassem pela minha reação, mas eu a tinha. Mas não assumiu a responsabilidade. Naquela época não fiz isso, não liberei. Agora não me assusto mais porque era físico, um abuso que enfrentei no início e superei. Agora, isso não me sobressalta mais. É engraçado. Vimos Stranger Things com meu filho mais novo. Ele adora. Falar sobre trauma é sombrio. É traumatizante. E meu marido dá pulos agitados como um feijão mexicano. E eu não. Eu não. Eu não tenho mais sustos repentinos como tinha antes porque eu os libertei. Nossa, então é como se quando você libera isso não te ativa mais. Então essa é a questão. Eu não terminei. Eu não terminei. Mas eu estou muito mais eu mesmo do que já estive em toda a minha vida. E eu posso tolerar meus sentimentos, os sentimentos dos outros muito mais do que jamais pude. Eu sou perfeito nisso? De jeito nenhum. Mas cada camada que você libera te torna mais você. Sim. E você está ampliando sua capacidade de lidar com emoções desconfortáveis. Sim. Você está expandindo a capacidade de lidar com elas, de observar sem se deixar afetar por essas emoções ou experiências de vida avassaladoras. Mas eu te disse com a minha mãe, foi olha mãe, se você decidir nunca mais me ver porque isso é muito doloroso, eu posso lidar. Foi assim.
Eu estava tipo, é isso. Não é o que quero. Não, definitivamente não é o que eu quero. Mas eu posso tolerar isso porque, afinal de contas, estou escolhendo a mim mesmo. E eu mereço ser ouvido, ser sempre priorizado. Sim, eu me amo o suficiente. Tenho a impressão de que muitas pessoas já enfrentaram algum desafio familiar, de relacionamentos ou outros, onde havia amor e também frustração e ódio. Sim, Com alguém na vida deles, certo? isso, Membro da família, seja tio ou pai, avô, indiferente. todos nós. E minha real intenção nunca é separar pessoas, nunca mesmo. Certo? Fazer com que eles deixem um relacionamento, terminem ou criem um divórcio, nunca foi minha intenção. Sim, Acredito no poder da família e da conexão, mesmo com desconforto, frustração ou desaprovação das escolhas de vida. Como as pessoas podem evitar o dane-se? Você não me entende, me frustra, então direi que isso não me serve mais. Estou decidido e indo me divorciar de você nesta complicada relação, seja um familiar, amigo, ou seja o que for. Como eles podem se comunicar de maneira cautelosa, delicada e amorosa, demonstrando apreciação e empatia? sim, E estabelecer um limite se alguém não quiser receber isso ou não estiver expulsando-os para sempre da sua vida. Então o vá se danar ou expulsá-los da sua vida para sempre é um protetor. É uma resposta protetora. Resposta ferrida. Estou ferido, então farei isso para me proteger. Certo? Fazemos isso o tempo todo, e isso é uma reatividade ou um fechamento e desligamento, ignorando as pessoas e nunca retornando às ligações. Sabe? Como? Essas são maneiras de estabelecer um limite como protetor para a nossa dor. O que é muito diferente do que fiz com minha mãe. Eu disse, eu te amo. Estava estabelecendo um limite vindo de mim. Eu te amo. Eu me importo com você. Eu quero você na minha vida. Farei tudo o que puder para ajudar você. Se você não puder se juntar a mim por qualquer razão, isso fica por sua conta, e eu lidarei com as consequências disso. Mas eu me amo, e estou escolhendo o meu bem-estar em vez de tolerar o que for para te fazer sentir melhor. Uau. Ok. Então isso vem de um lugar diferente. Nós estabelecemos limites a partir de um lugar de amor. Sim. Sabe, eu organizei um funeral todo caprichado para o meu pai porque eu quis. Eu queria dar a ele uma despedida muito digna, sabe? E foi feito tudo com amor. Você pode decidir dizer não. Tudo a partir de um lugar de amor. Tipo, isso não funciona bem para mim. Desculpe, eu não quero que gritem comigo. Você está claramente com raiva. Eu estou totalmente aberto a ouvir sobre isso, mas não dessa maneira. Sim. Quando pronto. Pode se acalmar ou falar. Então é de onde vem. Então o limite é diferente quando é reativo. Sim. Ou se fechar. Porque isso é proteção versus quando vem de um lugar de amor. Uau! Você é o especialista em trauma, um dos maiores experts em trauma do mundo hoje. Parece que muitas pessoas estão compartilhando demais seus traumas online antes mesmo de passarem pelo processo de 4 etapas e fazer as 3 coisas para transformar seus traumas. E melhorar. Isso. E parece que este despejo de trauma está acontecendo sem um processamento privado. Sem melhorar primeiro. Sim. Ou com um profissional primeiro. Quais são suas opiniões sobre pessoas compartilhando seus traumas na internet? E as pessoas deveriam compartilhar coisas com as quais elas lutaram na internet. Existe um momento certo para fazer isso, ou as pessoas compartilham demais? Sim, é ótimo. Esse é o problema quando todos se juntam para tentar ajudar. Quando nos unimos para ajudar, nem todos estão fazendo isso de um lugar saudável. Então, esse é um dos problemas o que eu digo às pessoas. E mesmo quando, se você quer confrontar alguém que causou dano, confrontar um agressor de qualquer forma, cure-se primeiro, confronte depois. Cure-se primeiro, confronte depois. Porque geralmente o que você faz depois de se curar, você enxerga a ferida no seu agressor. É isso que geralmente acontece. Sim, você consegue. Quero dizer, é difícil ouvir isso se não o fez. Pode perceber a compaixão pela complexidade. Sim. Isso não significa concordância ou aprovação com as ações da pessoa. Não, você não concorda ou aprova, mas consegue perceber. Meu pai era uma pessoa ferida com limitações. Eu vejo isso agora. Aprendi a ver isso. E o menino dentro de mim foi o receptor das ações de outra pessoa. Querido, isso não está certo. E isso me machucou, e foi enorme. Tudo isso me condicionou por muitos anos da minha vida.
Isso arruinou partes de mim. E havia raiva, e todas as verdadeiras feridas que ele me causou ao me submeter a essa terapia de conversão e essas coisas. E causou toda essa dor na minha vida. Mas se você pode dar um passo para trás e olhar para isso, você ainda pode pelo menos saber de onde vem. Não me responsabilizo mais completamente por isso. Não me odeio absolutamente mais por isso. Eu nem sequer odeio ele por isso. Foi simplesmente o que aconteceu. Não estaria aqui sentado tranquilamente com você agora se não fosse por ele. Nossa. Não estaria. Se importaria com este trabalho? Não seria um especialista. Sim. Não estaria ajudando pessoas, então agora sou grato. Isso já faz tempo. Não quero que se sintam mal em hipótese alguma. Todos nós estamos em diferentes etapas. Tenho 60 anos e faço isso há muito. Tem 60? Sim. Como parece ter 40 anos, cara? Isso se deve à cura, digo às pessoas. Não busquem cuidados com a pele, é a liberação de trauma. Nossa. A liberação de traumas me rejuvenesce. Acredito que todos nós ficamos, sinceramente. Mais leve? Não estou mais lidando com isso. Então é possível para as pessoas. Sim, você pode fazer. Não quero que se sintam mal. Despejar traumas é compartilhar antes de se curar. E vai acontecer. E adiantar o processo sem estar pronto. As pessoas recebem muita atenção e validação, então continuam agindo feridas. Continuam ferindo os outros. Sim, isso aumenta a mentalidade de nós contra eles. É aquela coisa que eu fico, vocês são todos bons e nós somos todos maus. Tipo, sabe? Mas esse despejo prematuro de traumas realmente não ajuda. Agora, estou tentando criar. Estou tentando à medida que saio da terapia. A terapia é ótima. Não me entenda mal. Mas não é suficiente para curar o mundo. Há recursos limitados. Nós não temos terapeutas suficientes. Então estou tentando levar isso ao público geral para que as pessoas... Há maneiras seguras para as pessoas fazerem isso. Estamos criando isso como parte do que o Instituto de Traumas está tentando criar. Se você não pode pagar, não tem esses recursos, que haja maneiras de fazer isso. Estou realmente trabalhando duro nisso. Mas o despejo de traumas não está ajudando. Mesmo que uma parte seja ouvida, sim. Não é feito de forma segura. Sim. Isso não é feito com permissão. E teria que se ter essa permissão. Se desabafar sobre os traumas, não concorde em compartilhar as partes internas. Todos estão de acordo? Com tudo isso que falei? Todos concordam? Todos concordam. Apenas sua parte ferida? Certo. Então você compartilha de uma perspectiva muito diferente quando todos estão alinhados. Tenho sentimentos bastante mistos a respeito disso. Tipo, sim, tem realmente muitas pessoas aparecendo para fazer isso. Não quero dizer da maneira mais errada. Fazendo de uma maneira profundamente desinformada. Isso é altamente retraumatizante. É extremamente retraumatizante quando você revive algo. Nós sabemos disso através da vasta neurociência. Reviver reforça a rede neural do trauma. Estar com isso é o espaço para permitir que a transformação aconteça. Qual a diferença entre reviver isso e estar com isso? Sim. O que é isso? Vou te exemplificar. Estou de saco cheio de você. Você repete isso incessantemente. É a nossa realidade. E você pode sentir sua energia emocional? E é como se meu ser inteiro sentisse isso em relação ao seu. Eu sempre farei isso, conseguindo ou não. Muito obrigado por compartilhar essa informação, Frank. Provavelmente, vou receber uma resposta bastante defensiva de volta. Sim. Isso é seu instinto natural. Se eu digo, uma parte de mim ficou muito chateada com o que você fez aquele dia, isso realmente me machucou quando você disse aquilo. Então você fica tipo, então ele me odeia. Me odeia muito. Arruinou. Não arruinei sua vida. É como se pensasse, isso o prejudicou. Entendo isso. Você é mais propenso a dizer, entendi. Desculpe por isso. Aqui está o que acontecia comigo. Então isso é se envolver completamente. É abrangente e ineficaz. Nunca funciona. Ninguém agradece por compartilhar nessa situação. Nossa. E assim é o estar com tudo isso acontecendo. É possível para alguém se curar sem um terapeuta, um padre, um psiquiatra que esteja de fato ajudando-os? Superar seu trauma. É isso que eu estou trabalhando. Sabe, não estou 100% certo de que quero fazer isso. Tem outras pessoas trabalhando nisso, como nós mencionamos. Quero criar uma maneira segura de fazer isso porque o apoio dos colegas é útil até certo ponto. Um dos pontos que eu quero ensinar às pessoas é, tipo, quando você pode fazer sozinho,
E quando você precisa obter apoio adicional? Certo. Quando você consegue lidar com isso, você pode fazer mais. Quando você começa a escapar disso, você perdeu a perspectiva. Então essa é uma das diretrizes. Eu fiz um curso recentemente com uma escritora. Também escreve memórias. Lisa Rankin. Conheço. Sim, você sabe, Lisa. Direito de Curar, nós fizemos o processo, o curso. Acabamos de fazer um curso para ensinar as pessoas a escrever do coração. Uma carta de amor sincera, que venha de dentro de você. Interessante. Estamos trabalhando diferente. Tenho a impressão de que buscamos formas de cura. Muitas pessoas lá fora carecem desses recursos e enfrentam traumas. Portanto, estou empenhado nisso e quero que, coletivamente, levemos ajuda às pessoas para que, se você não pode, quando precisar saber como obter ajuda, e, não sei, você mencionou momentos da sua vida, como as numerosas experiências corretivas com meu marido. Tipo, aquilo foi. Isso tem sido uma relação muito curativa, sabe? Então podemos nos curar em um relacionamento nas circunstâncias certas que não são terapêuticas também. Certo. Você sabe o que eu quero dizer? Às vezes as amizades são assim. Eu tenho amigos que são, sabe? Podem ser tão vulneráveis também, e isso é tão bom. Não tenho muitos deles, mas podemos nos curar em um relacionamento. Eu queria te perguntar sobre drogas com relação à saúde mental ou trauma. Quais drogas está falando? Há muitas. Eu faço sempre o meu melhor para manter uma mente aberta, especialmente quando se trata, eu acho, de medicamentos prescritos para alguém lidando com saúde mental, traumas, depressão, todas essas coisas diferentes. Sim. Às vezes sinto que as pessoas querem alívio sem o trabalho necessário. Sentem-se sobrecarregados, estressados e com dificuldades mentais, inclusive depressão e pensamentos suicidas. Pensam, sim, quero um remédio para me sentir melhor. 100%. Quais são os seus pensamentos sobre isso? Pois como psiquiatra você já prescreveu isso a pacientes e clientes antes. Você acha que muitas pessoas estão recorrendo rapidamente a medicamentos prescritos para curar um sintoma em vez de voltarem para si mesmas, fazendo o processo sobre o qual você falou e realmente passando pela dor, que parece que você vai morrer? Às vezes, sim. Parece uma ameaça à vida quando você encara as feridas. É horrível. Então, eu entendo que provavelmente é o trabalho mais difícil que você fará. Isso mesmo. Mas quais são as complicações de optar por medicamentos prescritos para depressão? Antidepressivos, primeiro, antes de enfrentar a dor emocionalmente. Sim. Então, eu não sou contra as drogas e também não priorizo ou promovo seu uso. Sou uma pessoa nem de um nem de outro. Certo. Muita prática. Eu dava muitas palestras sobre psicofarmacologia, a neurobiologia envolvida. Ensinava sobre neurobiologia do TEPT e dissociação. E quando você está em estado de hiperalerta por TEPT, tem baixos níveis de serotonina, baixos níveis de GABA, altos níveis de cortisol e altos níveis de norepinefrina. A verdadeira biologia nisso. Quero dizer, ensino isso de olhos fechados. Então há uma real desregulação biológica. Logo, quando você tem TEPT, você pode se beneficiar do aumento da sua serotonina ou da diminuição da sua norepinefrina ou dopamina. Certo? Existem maneiras naturais de fazer. Existem formas naturais de fazer isso e os medicamentos não são errados se forem usados apropriadamente. Vejo-os como potencializadores da terapia. Quando alguém não consegue lidar por estar sobrecarregado, use-os para ajudar a diminuir a intensidade. Não espere que façam todo o trabalho. Eles não resolvem absolutamente tudo. Podemos, talvez, ter um episódio completo sobre psicodélicos em outro momento, pois há um mundo inteiro dessas substâncias interessantes. MDMA, cetamina, todas essas drogas misteriosas. Estou bem envolvido nesse mundo também porque as pessoas estão correndo ativamente atrás delas. Eu fico tão preocupado. Eu sei. Então dizem estar curados, afirmam que não prevêem outra recaída. Isso não funciona. Tenho amigos terapeutas de trauma atenciosos que fazem um trabalho incrível com psicodélicos, então são potencializadores. Entendi. E se você tiver conhecimento suficiente para saber quando precisa de terapia, quando consegue resolver suas questões sozinho,
Quando os medicamentos são benéficos para você e quando os está usando como substituto. Ambas as situações são verdadeiras. Você entende? Muita gente alternativa é contra remédios, o que eu acho que ignora a ciência. Eu tenho TPT, tomei apenas um comprimido. Isso ignora a realidade. Ambos os extremos são prejudiciais. Novamente, tento manter a mente aberta. Posso sentir sua energia, no entanto. Ah, que bom. Porque vivemos aqui no mundo de hoje. Sim. E eu também me preocupo imensamente com os químicos externos influenciando o nosso interno. A farmácia interna que naturalmente todos nós possuímos. Como você corretamente disse, a sabedoria já está dentro de nós ao nascer. E nós temos que conscienciosamente acessá-la. Temos que silenciar a bagunça, o caos e todas essas outras coisas. Eu entendo perfeitamente. É como? Como saberemos se os medicamentos também não prejudicarão nossa química no futuro se fizermos uso excessivo deles? Não sabemos. E a mudança de nós precisando disso para então sermos autogeridos. Esse é o meu receio. Em um mundo de é um grande problema. Os remédios para TDAH são muito complicados, especialmente desde a infância. Desenvolvimento dos cérebros. Exatamente, é complicado. Você está levantando um ponto importante para que as pessoas prestem atenção e vamos refletir sobre isso. Eu usei em um ponto da minha recuperação quando não conseguia trabalhar. Sim. Eu não conseguia. Estava tão deprimido que fui tomado por isso, e a terapia não ajudou. Precisei fazer isso por, talvez, 2 anos. Isso me ajudou. Aí então eu comecei a melhorar e evoluir. Você saiu disso? Sai disso. Isso me ajudou a trabalhar. Sim. Me ajudou a fazer o trabalho. Se não consegue, pode te ajudar em vez de usar isso como substituto. Sim, se você estiver disposto e disser, ok, estou trabalhando intensamente agora. Sim, é. É uma coisa e outra. Se não consigo realizar o trabalho, mesmo tendo tentado de tudo e me esforçado ao máximo, não deu certo. Trabalhe, tente e persista. Também faça o trabalho. Não tome apenas o remédio. Não é um substituto, é um potencializador do trabalho. É assim que eu penso a respeito. Gosto dessa filosofia. E ser realmente cuidadoso a respeito dos efeitos a longo prazo desses medicamentos, eu acho importante, porque existe uma cultura de vamos fazer tudo rapidamente. Há muito dessa cultura nisso. Coloque um band-aid ou apenas alivie. Sim, nós somos tão imediatistas. A tecnologia nos fez assim. Alguns desses remédios se encaixam diretamente nisso, entende o que eu quero dizer? E tipo, eu prefiro fazer uma sessão com MDMA ou cogumelos. Se sente bem no momento. Ou tipo, viajando na maionese, então não preciso fazer o trabalho. Chamamos isso de atalho. Muitas pessoas usam remédios como um caminho mais rápido, ou realmente espiritualidade como um atalho, para alcançar um plano superior e ignorar traumas. Na espiritualidade há muitos atalhos. Na medicação também. Ambos, como você pode ver, eu sou uma pessoa muito espiritual. Isso pode realmente aprimorar o trabalho, mas também pode ser um atalho. O mesmo vale, evidentemente, para os remédios. Se alguém sabe que tem feridas e dor, ressentimentos e raiva, compreende que enfrentá-los pode levar meses ou anos. Tenho tanto trabalho e minha família, preciso aparecer e manter o barco a flutuar. Não posso passar por esse processo agora, pois seria muito doloroso e demandaria energia e tempo. Não vou poder estar lá presente para meu marido, minha esposa, meus amados filhos ou mesmo meu trabalho. Vou estar praticamente em um tipo de modo de colapso. Sim. O que você diria àquelas pessoas sobre o que está disponível do outro lado? E há algum momento errado para começar o trabalho? Sim, é uma ótima pergunta, e eu me deparo muito com isso conversando com várias pessoas diferentes. Tenho que te dizer a verdade, eu posso sentir isso enquanto estamos aqui conversando. É realmente algo bastante doloroso. É difícil passar por isso. Eu agora estou do outro lado, e minha vida está melhor do que nunca antes. Estou atualmente fazendo mais atividades do que antes. Eu nunca teria imaginado, em 1 milhão de anos, que seria realmente capaz de levar esse tipo de vida cheia de novidades. Então é perceptível que os benefícios são enormes quando estamos limpos, claros e verdadeiramente nós mesmos. Os benefícios são infinitos e se apresentam de maneira distinta para todos nós de diferentes maneiras. Portanto, é importante lembrar que, infelizmente,
Nem todo mundo quer ou tem os recursos necessários para fazer o trabalho que precisa para chegar lá. E eu digo enfaticamente que isso é definitivamente uma escolha. Eu não apenas digo, mas insisto, que é uma escolha real. A maioria das pessoas incrivelmente não consegue levar a vida no automático sem ser profundamente atrapalhado por isso. É o amargo terceiro divórcio. É o terceiro filho que não posso pagar e que não deveria ter tido. É o trabalho onde continuo fracassando. Ou ainda outro chefe que me odeia e pelo qual acabei sendo demitido. Certo? Então, uma das principais coisas que eu frequentemente diria às pessoas seria: como está a sua vida atualmente? Ela está em um ponto onde você gostaria que ela estivesse? E se não? Quais as específicas partes você gostaria de mudar? Devemos nos lembrar de que isso não precisa ser feito de uma maneira exaustiva e de uma só vez. Sabe, aqui em Los Angeles, à medida que trabalho e interajo cada vez mais com as pessoas, é incrivelmente fascinante perceber que muitos que estão nesta indústria criativa densa têm medo de realizar o trabalho que requerem, porque têm medo de que isso possa, de algum modo, custar suas valiosas carreiras profissionais. Interessante. Se eu, e há muito tempo, conheci muitas pessoas que sofreram traumas significativos na vida. Você não interpreta outra pessoa por um meio de vida sem precisar fugir de algo no processo. Não estou definitivamente dizendo que todo ator tem traumas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que trabalhei com pessoas que são muito relutantes porque há o medo de que vão perder o que têm. Se eles finalmente fizerem o trabalho, vou perder minha família. Vou perder isso. Então o que eu digo é, vá um passo de cada vez. Tipo, onde você está se sentindo infeliz? O que você quer mudar em particular? E então, trabalhe metodicamente em torno dessa questão. Faça um pouco por vez, aos poucos. Não precisa ser um processo intenso, nem todo mundo precisa estar em terapia por 33 exaustivos anos. Desculpa, eu realmente não recomendo isso para todo mundo. Há muito dinheiro e tempo que são consumidos. Sou grato, mas tenho um propósito claro, certo? Faça isso em etapas graduais e se ficar muito difícil, pare mesmo. Há momento. Eu tive uma fase, tive meu filho mais velho e meu filho mais novo. Eles têm 4 anos. 4 anos e um dia de diferença. E meu mais novo está no espectro autista. E ele era uma criança muito desafiadora, com muitos problemas médicos. E eu não podia. Eu não estava muito sobrecarregado na minha vida para fazer um trabalho profundo de cura. Não pôde fazer. Então, eu mal conseguia me manter à tona. É como se tivesse que equilibrar onde quer estar, onde está e que tipo de recurso, energia e financeiro tem quando a vida é longa e pessoas diferentes fazem trabalhos diferentes em tempos diferentes. Sabe? E posso dizer isso agora aos 60, tipo, só tem 30? Você tem um longo caminho pela frente. Tudo bem, faça um pedaço do trabalho agora. Sabe? Eu fiz um trabalho. Entrei em um ótimo relacionamento com um cara. Era como se eu não repetisse mais nada. Eu estava tipo, não estou em modo de repetição. Encontrei um bom relacionamento. E então, anos mais tarde, quando tivemos filhos, essas coisas surgiram em uma camada diferente. Aí, eu voltei. Você entende o que eu quero dizer? Não tem que ser tudo de uma vez. E qual você diria que é a principal emoção que nos impede de alcançar a paz, a harmonia e a felicidade plena? O que você acha? Vergonha. Eu acho que é vergonha. Como vergonha é tão tóxica e a vergonha é geralmente o resultado de um trauma relacional, e isso fica pesando sempre. Sério? Quando ocorre a vergonha? Eu escrevo frequentemente sobre isso. Isso realmente pode acontecer. A renomada Brené Brown fala sobre vergonha de uma maneira excepcional que eu adoro muito. Também acho que, de uma intensiva perspectiva de trauma relacional, eu escrevo bastante sobre vergonha. E existem 2 ciclos de vergonha significativos que eu menciono frequentemente em relação ao trauma. No trauma relacional. Um é quando você é verbalmente ou fisicamente abusado, você se sente uma coisa inútil. Certo, você internaliza profundamente. Eu sou uma coisa inútil. Não, você tem uma parte dentro de si que sustenta a vergonha. Vergonha não é, eu fiz algo errado. Vergonha, na verdade, é, eu sou ruim. Então, quando somos confrontados, quando existe um envergonhador externo, desenvolvemos de forma rápida um envergonhador interno e um envergonhado interno. Nossa! Está bem, seu inútil. Comporte-se e não teremos problemas. Quando for duramente criticado ou envergonhado publicamente, adquirirá uma ferida de vergonha. Eu sou ruim. Eu não presto. Isso é abuso sexual também?
O abuso sexual pode. Sim, sim, eu diria também abuso sexual. É interessante. Eu sinto isso tão fortemente como isso adiciona outra dimensão a isso. Como se eu fosse. É como a falta de valor. Sim, sim. Isso adiciona uma camada de vergonha. Você pode relacionar com sua história durante a vida. Certo. Então sim, eu diria que é uma. Outra profundidade, outra camada de eu sou horrível, eu sou ruim. Esse é um ciclo de vergonha que pode ser curado. E essa é a ferida de eu não presto. Leva muito tempo para curar feridas de vergonha. Elas podem ser curadas, mas leva muito tempo. É uma emoção fisiologicamente poderosa e é tão reflexiva e reativa. Certo. Instantânea. Provavelmente é por isso que teve tal reação quando seus filhos pulavam em suas costas. É tão reflexivo. A outra ferida de vergonha vem do descaso. E isso poderia ser negligência séria. Ou negligência leve. Eu sou tão ruim que, infelizmente, meus pais nem se importam. Sou tão ruim que acredito não merecer comida, roupa, nem mesmo um simples abraço, amor ou carinho. Ou amor ou carinho. Então, quando é negligenciado, e eu chamo isso de hiperligado, você grita e esperneia. Esse é o hipoligado. Anestesiado, desapegado, totalmente desconectado. E então, você desenvolve um crítico interno muito forte ou um desligamento. Essas são as pessoas que, infelizmente, estão verdadeiramente desconectadas de si mesmas. Porque aprenderam, de maneira equivocada, que o desligamento é uma maneira válida de estar no mundo, o que é trágico. Portanto, esses são os dois profundos ciclos de vergonha com os quais trabalho intensamente em traumas relacionais. Eles são, afinal, todas versões diferentes, repetidas inúmeras vezes. Como é uma pessoa desconectada, analítica e que não está em contato com suas emoções ou intuição? Sim. Baseado em condicionamentos de negligência e vergonha. Tudo isso. Sim. Como alguém assim aprende a processar e curar-se para estar completamente conectado com seu corpo, com o coração aberto e em conexão consigo mesmo e com o mundo? Isso foi assim quando você chegou. Eu tive sempre um protetor intelectualmente esperto de forma bastante intensa. Durante o aprendizado. Eu saberei de tudo. Não se chega a Harvard. Eu estava sim, e eu era quem eu era. Sua identidade, quem eu era. Eu sou inteligente. E intelecto preenche um vazio. O intelecto preenche o vazio da vergonha. É como, sério? E essas partes, se eu me sinto inútil. Realmente começo a me sentir útil na vida. Então isso evitará que eu me sinta inútil? Vou ocupar o espaço. Vou resolver isso. Vou entender. Vou solucionar o problema. E essas partes têm muita dificuldade em se afastar. Se eu me afastar, não sobra nada. Se não usar minha inteligência ou mostrar habilidades, sou nada. Para mim era isso que acontecia. Eu não sou nada, certo? Não sou nada para ninguém. Nossa. E é tão incrivelmente poderoso. Demora muito tempo para conseguir trabalhar adequadamente com isso. E eu claramente lembro do momento em que eu não estava totalmente identificado com essa parte da minha vida. Era como se eu estivesse passando por uma grave crise de identidade. Era como se eu estivesse questionando: quem sou eu? Quem sou eu se não sou considerado inteligente? Então foi quando eu finalmente percebi: você é engraçado, e você realmente gosta disso. Gradualmente comecei a ver as outras dimensões da minha personalidade, mas por um longo tempo foi só isso. Escrevo sobre isso no livro. Corria para casa com notas altas, esperando que meu pai me amasse, assim. Ele vai me amar agora, as estrelas douradas no boletim. Média perfeita e no topo das nuvens. Eu era movido pela conquista para conseguir amor, de outras pessoas. Ele já te reconheceu ou amou por tirar notas A? Ele reconheceu. A gente ganhava $1 por cada A antigamente. Então, isso não me deu o que eu queria. Não me deu amor verdadeiro, sabe? Não era o $1 que eu queria. Então você foi recompensado financeiramente, mas não emocionalmente. Não de formas emocionais ou afetivas, exatamente. Logo levou tempo para ser racional. Como alguém aprende a amar plenamente e a se dar afeto quando seus pais não tinham as ferramentas ou simplesmente não estava na sua natureza tocar, abraçar, beijar e amar seus filhos? E eu, quando fui ao Japão no ano passado, eu vi isso e ouvi de muitas pessoas que disseram: é apenas a cultura. Tenho certeza de que algumas pessoas não faziam isso, mas a cultura em geral. Isso.
Simplesmente não demonstrava afeto com as crianças, pois era uma cultura muito voltada para o desempenho acadêmico e a conquista de resultados. Nem todos os pais agiam assim, mas a cultura prevalecia, e eles cresceram incapazes de expressar plenamente suas emoções por causa disso. Isso. Então, se alguém foi criado sem afeto e atenção amorosa por parte dos pais, como essa pessoa aprende a se dar afeto e a se sentir confortável para receber dos outros, quando nunca recebeu dos próprios pais? Sim, é uma ótima pergunta. Por que é? Vou dizer que é possível. Eu realmente acredito que seja possível. E está desfazendo muito do legado familiar. Trauma cultural, trauma transgeracional. Ok, então há muita coisa que surge no trauma transgeracional relacionado a isso, doutor. Marielle Bouquet fala sobre trauma geracional. Isso é exatamente correto. Enorme. Todos nós crescemos em algum tipo de família na qual internalizamos as mensagens, seja por meio da etnia, da cultura familiar e assim por diante. Você sabe, então nós internalizamos esse material. E também não é nossa energia. É energia que absorvemos por causa da família em que estamos. Nossa. Ok. Então, uma vez que você diferencie quem você é do que você foi submetido, quem você é do que você foi submetido, ou a qual família você nasceu, o que é seu, o que não é seu, não é? E essa ideia, todos nós temos amor dentro de nós. Sim, é verdade. Todos nós temos. Então, mesmo que você seja programado para não ter ou acreditar que não tem, todos nós temos, inquestionavelmente. Todos temos isso, cara. Seu livro, Frank Anderson, aborda a verdade, trauma e transformação. É uma poderosa narrativa sobre a vida vivida, os diversos traumas, desafios, terapias e experiências vivenciadas. Quero que leiam ele, pois acredito que muitos podem se identificar com suas vidas, aquilo que vivenciaram, passaram e como encontrar esperança e cura, não importando o trauma sofrido. Isso. Que tipo de afastamento você experimentou? Como foi abusado, abandonado, esquecido, dispensado? Isso. Na sua singularidade no mundo, e como amar e reconhecer as pessoas, mesmo que elas tenham te tratado mal como pais, e vê-las de um lugar compassivo sem aprovar seus comportamentos e ações em relação a você quando criança. Um dos exercícios que eu experimentei e que provavelmente foi um dos mais curativos para mim, já que eu vinha trabalhando nisso há um tempo, foi revisitar. Sinto arrepios só de pensar nisso. Foi revisitar a criança de 5 anos diante de mim e ter uma conversa e experiência bela com o meu eu de 5 anos de idade. Isso mesmo. E trazendo-o para o meu coração e me reconectando com aquele garoto ferido, curando tudo. Isso mesmo. E como um adulto, ser capaz de abraçar e dar a ele o apoio e amor que ele precisava. E também poder agradecer, com sinceridade, por ter passado pelo desafio e pela luta, por enfrentar esses tempos confusos quando criança sem as ferramentas necessárias e dizer: obrigado por nos trazer até aqui, com força e resiliência. Certo. Estou dando cobertura e posso nos levar adiante. 100%. Obrigado por suportar esta vida confusa e dolorosa que tem vivido. Sim. Você não deveria ter passado por isso. Isso mesmo. Eu te reconheço por não se machucar mais do que o fez, por não se culpar demais e por fazer o seu melhor. Reconheço sua evolução durante esse tempo. Isso mesmo. Eu te amo. Eu te aceito e eu te valorizo. E eu te apoio totalmente. Foi um dos exercícios mais bonitos que eu fiz por todas as partes de mim mesmo. E eu amei fazer. Isso mesmo. É aquela transformação de que eu estava falando. É um belo exemplo disso. Sim, é isso que muda a sua vida. E eu acho que o seu livro nos proporciona, de certa forma, essa jornada de como podemos fazer isso conosco, em diferentes partes de nós mesmos, e simplesmente entender a complexidade da experiência humana. Porque, na minha opinião, é a experiência mais bela, mas ao mesmo tempo pode ser a mais desafiadora e confusa, pois vivemos em um mundo caótico. Sim, eu adoro isso. As pessoas podem adquirir o livro To Be Loved agora. E o seu site, frankandersonmd.com, você também está nas redes sociais.
Mais sobre Frank Anderson, MD, é só pesquisar no Google que encontrarão todos os links das suas redes sociais. Você também está trabalhando no Instituto do Trauma, que as pessoas podem encontrar no seu site e aprender mais sobre como podem utilizar as ferramentas, treinamentos e cursos para se apoiarem em suas próprias jornadas, caso não possam pagar por uma terapia no momento, ou não estejam prontos para isso, ou queiram começar a experimentar um pouco por conta própria. Então, eu realmente recomendo que o façam. Você sabe, você está nesse trabalho com líderes da psiquiatria, psicologia, terapia e trauma há décadas, e estudou com, trabalhou com e conhece todos os principais especialistas. Você está constantemente aprendendo. Portanto, este livro será um ótimo recurso para qualquer pessoa que busque recuperar a si mesma e sentir-se totalmente amada e curada em sua jornada. Sou muito grato por você estar aqui e eu reconheço você pela dor que suportou e o sofrimento que vivenciou durante diferentes momentos da sua vida. E o presente que você nos dá ao dizer que dessa dor você vai criar um significado e descobrir por que isso está acontecendo para poder servir as pessoas, para que elas não tenham que viver essa dor e sofrimento também. Eu quero reconhecer você. Obrigado pelo presente de continuar sua jornada de crescimento, seu dom de tornar a pesquisa acadêmica e a ciência acessíveis ao grande público, para que possamos entender o complicado. Sim. Quero reconhecer-te, Frank, pelo grande coração e por se conectar com ele e não apenas com a cabeça. Sim. Um ser humano incrível. Obrigado. Restam 2 perguntas que tenho para você. Esta é a chamada de As 3 Verdades, um cenário hipotético. Imagine viver o quanto quiser neste mundo, mas é seu último dia e pode escolher qualquer idade. Sabe, a ciência te permitiu viver mais de 100 anos. Ainda tem a pele de quando tinha 30, mas é seu último dia. Hipoteticamente, pode criar e experimentar tudo o que desejar daqui para frente. Porém, nesta suposição, seu legado desapareceu do mundo. Não temos acesso ao seu precioso livro, esta íntima conversa, nada do que você criou, por qualquer motivo, se foi. Mas no último dia, você deixa para trás 3 essenciais lições de toda a sua longa experiência de vida. E isso é absolutamente tudo o que teríamos para lembrar e sermos lembrados, e eu chamo isso de as 3 verdades. Quais seriam essas 3 verdades que você acha que todos precisam realmente saber que você compartilharia? Portanto, todos nós temos amor em nós, até mesmo os nossos inimigos. Todos nós temos traumas que podem ser curados. Então todos nós temos amor em nós, até mesmo os nossos inimigos. Todos nós temos traumas que podem ser curados. E realmente, nada é mais importante do que amor e conexão. Sabe, é interessante, quando você disse isso, parte de mim instantaneamente me veio à mente meus filhos, e depois meu marido e meus irmãos, entende? São as pessoas que são importantes para mim, sabe? E depois você diz, todos os seus livros e informações desapareceram. A outra parte pensou, mas espera aí, eu quero levar esta mensagem ao mundo de que traumas bloqueiam. O amor cura traumas, entende? Então eu diria que as 3 coisas encapsulam a importância do amor e da conexão. O fato de que todos nós temos isso em nós, e pode ser curado. Pergunta final, Frank. Qual sua definição de grandeza? Amor e gentileza? Sinceramente, amor e gentileza. Frank, muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Agradeço muito. Criar separação, distância e espaço para honrar o que queria e precisava. Nesse ponto, estava desenvolvendo uma prática e estava em um relacionamento sério. Eu tinha outras coisas para as quais queria dedicar meu tempo e atenção. Sempre havia medo e preocupação que as coisas fossem escalar de maneira rápida.